Perseguição. Nossa, gente, depois do jogo da discórdia de segunda-feira, eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês. Eu entendo a Juliette. Entendo. Como entendo. Cara, só sabe o que é ser perseguida quem já foi perseguida. Seja da forma que for. Eu não vou aqui entrar no âmbito de nenhuma situação, mas eu vou falar da minha. Em 2019, no meu trabalho, aconteceu uma situação muito relevante e que me transtornou. Como é que eu posso explicar essa situação? O telefone sem fio, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu fui até o gabinete de um dos vereadores, né, que não, eu não trabalhava. Fui conversar com ele. E aí, mas foram coisas assim de trabalho, né? E aí, o que aconteceu? Tinha pessoas nesse gabinete e essas pessoas ouviram. E aí falaram para uma pessoa específica o que não era verdade. E essa pessoa acreditou. E essa pessoa contou para uma outra pessoa que gosta de babado, tricô e manipular situações. E pronto. Fodeu. Sabe assim, causou um transtorno na minha vida que eu nunca imaginei. E aí, tipo, de repente, pessoas que eu tinha como amigo, que nem Juliette, que eu confiava. Essas pessoas ficaram que nem Sara, que nem Gil, disseminando situações graves contra a minha pessoa, difamando dentro de um grupo. Imagine você tá dentro de um grupo e o tempo todo as pessoas te humilhando, te sacaneando por uma mentira. E eu fiquei calada. Eu não reagi, porque estava em jogo a minha reputação com o meu chefe. E foi muito difícil, foi a situação mais difícil. Olha que eu já encarei algumas coisas bem difíceis na minha vida, assim, no meu meio de trabalho. Mas essa de perseguição, de disse-me-disse, e todo mundo falava, e aquele telefone sem fio, e os corredores, as pessoas comentando, e depois as pessoas vinham me perguntar, vinham falar comigo. Foi muito difícil, gente. Nossa, só de falar assim, eu sinto até vontade de não lembrar. E foi bom para conhecer pessoas, né? Quem realmente eram as pessoas que se importavam de saber a verdade, me procurou, conversou. E o resto, não. O resto que queria falar e acreditar, eu fiquei apontada. Eu chegava no trabalho, eu era apontada. E essa galera achou pouco o que estavam fazendo comigo. Como eu não reagi, essas pessoas fizeram reunião com o meu chefe, bicho, pra inventar mentira pro meu chefe, pedindo minha cabeça. Ai, gente. Difícil, não? Muito, muito. Tanto que quando começou o programa, um amigo que eu ganhei nessa situação, que foi o único que me defendeu, ele não era na época íntimo, ele me conhecia lá de trabalho, era um colega, e ele me contou da reunião que fizeram pra me sacanear, né? Sendo, gente, que eu passei a limpo, eu sou Juliette na situação. Cheguei, conversei com a pessoa que falaram as coisas, falei a verdade pra pessoa. E a mesma pessoa criou toda a situação, tipo Sara. Assim, sabe? Então, assim. E foi uma pessoa que eu ajudei. Não tô aqui jogando na cara, não. Eu tô contando a situação, assim. Eu ajudei. Quando ela tava desempregada, foi eu que indiquei ela pro trabalho que ela tava. Só pra você ter noção. E foi a que sacaneou com tudo. Tu acha que eu ligo? Hoje? Não. Minha consciência tá em paz. Mas assim, eu tô só falando pra você que perseguição, gente, dói, machuca. Eu fiquei numa situação que, tipo assim, eu não queria mais trabalhar na Câmara. Eu não queria mais voltar. Eu não queria mais estar nesse meio. Eu tava tão decepcionada, tão triste com as pessoas pela perseguição. E eu fui perseguida há mais ou menos tipo, quase um mês. Sabe? Dentro de uma situação que não cabia. Que não era verdade. E no final, o que me salvou foi meu chefe, quando ele me chamou para conversar.
E aí eu também falei toda a verdade. Ele bateu no meu ombro e falou assim: eu sei quem é você. Fique em paz. Isso acalmou meu coração. Acalmou, acalmou, acalmou. E, e nesse dia, gente, eu aprendi a, a agradecer na dor. Que eu nunca achei que eu ia conseguir. Eu agradeci de verdade. Eu entrei dentro do ônibus tão desnorteada. Nesse dia eu tava tão mal. Que eu peguei o ônibus errado. Aqui, imagine. E aí tive que voltar andando pra casa. E aí no meio do caminho eu fui pensando em tudo que tinha acontecido durante o dia, de tão puta que eu tava. Que aí eu agradeci pelo que aconteceu. Então, desde então, eu aprendi a agradecer pelas coisas ruins. E eu achei que eu nunca ia ter essa capacidade até terem tirado o meu chão. E assim, perseguição é a pior coisa que tem. E eu entendo direitinho, assim, o que é isso. Porque eu fui perseguida de verdade. Isso dói demais, isso transtorna. Enfim, serviu para aprender muita coisa dessa situação. Quem achou que errou e pediu perdão, eu perdoei depois de um tempo. As coisas nunca voltam a ser como eram, né? Mas é bom que a gente aprenda com elas, certo? Que as pessoas realmente mostram a máscara que elas têm. Algumas pessoas. Tem outras que erram por vários motivos também. É, mas dessa situação que eu tô te falando, assim, quando. Tanto que o meu amigo fala assim, Julie, eu olho pra situação de Juliette, é a mesma coisa que aconteceu com você em 2019, que foi o que me defendeu. E aí, é verdade. Entendeu? Então, assim, é duro você ter que ficar provando para as pessoas que você não tem culpa, sendo que as pessoas estão falando de você como se você tivesse. É uma situação mais caótica, assim, algo que eu não quero de verdade, não quero mais precisar viver na minha vida, porque a experiência que eu tinha, que eu precisava, já tirei dela. E eu espero de verdade que a vida não precise repetir isso pra mim, né? Mas eu vou dizer pra vocês, gente, não seja perseguidor, cara, porque nem todo mundo consegue se reerguer das perseguições. Saibam disso. Perseguição, ela adoece, ela te entristece. E nem todo mundo consegue, no final, se dar bem ou se levantar. Graças a Deus eu consegui, entendeu? Graças a Deus. E principalmente pela pessoa que mais me importava, que era meu chefe. Era uma pessoa que era muito justa. E como ele disse, eu confio muito em você. Eu sei quem é você. Porque eu expliquei pra ele toda a situação em detalhes. E outras pessoas também sabiam. Então essas pessoas me defenderam. Então, assim, se você tiver razão, nunca, nunca duvide da verdade. Porque no final é a verdade que salva você. Sempre. Por isso, meu conselho, seja de verdade. Porque quem não é, vai sempre ser lembrado nas situações que criou. Ok? Um beijo.